Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de Corinthians, que na quinta-feira tem jogo contra o São Bernardo e o Yuri Alberto deve ser a novidade para reforçar a equipe do Fernando Lázaro. Vamos falar também sobre a renovação do contrato do Guilherme Biro, sobre as 3 contratações que o Corinthians quer fazer até o início da Libertadores, são 3 posições. E também vamos falar sobre o Kia Iorabchian. É isso mesmo, o Kia quer comprar um clube no Brasil, quer transformar um clube no Brasil em SAF. Vamos falar sobre isso? Bem-vindo ao 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vou rodar a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. 12 em Campo News desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro no ar, e a gente começa falando sobre o Yuri Alberto. Yuri Alberto que já voltou a treinar em campo, ficando assim à disposição do técnico Fernando Lázaro para o jogo de quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o São Bernardo, lá no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. O Yuri Alberto, todo mundo lembra, ficou fora da partida de estreia contra o Red Bull Bragantino, por uma questão de dores no tornozelo, e essas dores elas vieram se agravando na sequência dos jogos. Contra o São Paulo, o Yuri levou um pisão também, mais uma vez, acabou sofrendo um pisão ali no pé, tomou uma entrada mais dura de um jogador do São Paulo, e acabou saindo de campo mancando, né? Tem imagens do Yuri Alberto mancando, entrando ali no túnel, no vestiário do estádio do Morumbi. Ficou fora contra o Botafogo, né? Inclusive foi uma surpresa para a maioria das pessoas. O Yuri Alberto acabou desfalcando a equipe, mas o time venceu bem, 2-0, e o Yuri ficou fazendo o tratamento. Ontem ele já voltou a treinar, participando do treino, participando normalmente das atividades, e isso demonstra que ele deve reforçar o time contra o São Bernardo. É o atacante titular, é o jogador mais importante ali ao lado do Roger Guedes no ataque do time do Corinthians. Portanto, é um bom retorno, é um bom reforço. O Maicon já está treinando também, mas esse só deve voltar contra a Portuguesa no dia 12 de fevereiro lá em Brasília. Tá? Então, Yuri Alberto é uma boa novidade de volta ao timão. Bom, vamos falar agora sobre a renovação do contrato do Guilherme Biro, tá, minha gente, que está meio emperrada, tem um imbróglio aí, a gente já trouxe essas informações aqui para vocês. A princípio, o staff do Guilherme Biro, que está disputando o torneio sul-americano com a seleção sub-20, está bem, tem feito boas partidas, o staff do jogador fez uma proposta ao Corinthians, né, e fez uma exigência nessa proposta que o atleta fosse promovido ao time principal, ao time de cima, e não retornasse mais às categorias de base. O Corinthians falou que não, que tinha que aguardar um pouquinho, que não era bem por aí, não podia ter esse tipo de exigência, e aí entrou a questão salarial. O Guilherme Biro tem um salário muito baixo mesmo, para os padrões do futebol, tá, gente? Ele tem um salário legal, evidentemente, em relação aos trabalhadores normais, a nós, trabalhadores normais. Mas para o futebol ele tem um salário baixo. Os agentes do atleta fizeram uma proposta ao Corinthians e o Corinthians fez uma contraproposta. Nessa contraproposta, o Corinthians ofereceu um outro salário, e agora a decisão está nas mãos dos agentes do jogador, da família e do próprio Guilherme Biro. Tá? Então a definição depende deles. O Corinthians já fez a contraproposta e também já disse: se o Guilherme Biro não renovar, ele que tem contrato por mais alguns meses, ele será afastado. Será afastado, não vai trabalhar nem com o time principal, nem com o time sub-20. Então ele seria afastado, treinaria ali separado, não vai participar de nenhuma atividade com nem elenco principal, nem com o time sub-20. Então a decisão com relação ao Guilherme Biro depende agora única e exclusivamente do jogador e dos seus agentes e, claro, da família. Vamos entrar em outro assunto agora, minha gente, que é com relação às contratações no timão. Tá? O Corinthians quer 3 reforços para a sequência dessa temporada.
presidente do Willy Monteiro Alves, que tem trabalhado, buscado reforços, observando aí o mercado, observando a movimentação, quais os jogadores que podem ficar livres, quais estão em final de contrato, a chamada oportunidade de mercado. E isso faz muito sentido. O Corinthians não tem dinheiro para contratar, todo mundo sabe disso, a gente costuma trazer sempre essas informações aqui, muita gente fica na bronca, mas como é que pode um time como o Corinthians não ter dinheiro? Realmente não tem dinheiro, tem uma dívida enorme, mas o Duílio quer 3 reforços. Os nomes talvez a gente ainda não consiga definir um por um, mas as posições são, tá? Um zagueiro o Corinthians quer reforçar. Seriam reforços de nome, reforços importantes, jogadores que chegariam para jogar, reforços considerados de peso. Eu não sei, essa questão de reforço de peso depende muito da ótica de cada um, né? Mas seriam jogadores que chegariam para jogar. Então, um zagueiro. E por que um zagueiro? Porque o Balbuena ainda segue sem nenhum tipo de renovação, né, sem nenhum tipo de conversa. O Balbuena está emprestado ao Corinthians até o meio deste ano. E o Dínamo de Moscou não está disposto a prorrogar esse empréstimo, a não ser que haja uma boa conversa e eles mudem de ideia. Mas o Balbuena tem sondagens, tem propostas de outras equipes, né, europeias. Então, com essa possibilidade, é muito difícil que o Dínamo libere o Balbuena para continuar. E a outra questão é do zagueiro Bruno Mendes. Esse tem contrato até o final do ano, mas o Internacional quer o jogador. O Internacional quer o atleta. O Internacional ainda busca um acerto com o jogador, passou pelo Inter, foi muito bem no Internacional. O Corinthians quer, para vender o Bruno Mendes, 3 milhões de dólares por 50% dos seus direitos econômicos. O Internacional quer pagar 1,5 milhão pelo mesmo percentual. E aí, claro, é metade do valor. O Corinthians também não tem interesse em se desfazer de um atleta que tem potencial, que muitos torcedores gostam, por um valor de 1,5 milhão de dólares. Então, o Corinthians ainda não conversou com o Bruno Mendes em questão de renovação, mas segue buscando um novo zagueiro, já se precavendo caso exista aí a saída ou do Balbuena ou do próprio Bruno. Um outro jogador para a posição que o Corinthians busca é um meio-campista. Ainda se espera pelo Coutinho, por incrível que pareça. Já se falou em outros nomes, de preferência jogadores que atuem no futebol europeu, no mercado internacional. O Corinthians segue avaliando alguns nomes, né, para que esse jogador chegue para jogar ao lado do Renato Augusto e não para ser um substituto do Renato Augusto. Então é um meia de criação, um meia que chegue também à frente, um jogador de construção, um jogador que seja, que tenha as características do Renato Augusto, de criação, aquele jogador cerebral, aquele jogador que tome conta do meio-campo, abre espaços para os outros companheiros. Então o Corinthians segue buscando outros nomes no mercado. E para finalizar, é um atacante também que o Corinthians busca, um atacante de beirada, com as mesmas características ali de um Michael, dando aqui como exemplo, tá? Aquele jogador de velocidade que jogue pelos lados do campo. Essa semana se falou muito no nome do Soteldo. O Soteldo joga muito pelo lado esquerdo, sofreu uma lesão no ombro, né, teve uma ruptura do tendão do ombro, vai ficar fora, inclusive o Santos deve deixar o jogador fora do Campeonato Paulista, inclusive deve tirar o nome do Soteldo da lista dos jogadores que disputarão aí até as finais do Campeonato Paulista. O Soteldo não está satisfeito na Vila Belmiro, tem sido muito cobrado por alguns torcedores e de forma meio mais agressiva, e ele não está feliz com isso. E a informação que se tem é que ele foi oferecido ao Timão, mas por enquanto nenhuma novidade, nenhuma movimentação em relação a isso. Mas são jogadores com essas características, rápido, de velocidade e que jogue pela beira do campo. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Kia Iorabichian. Quem não lembra do Kia, né? MSI,
o Kia que trouxe Carlitos Teves, Mascherano, enfim, montou aquele timaço e depois teve todo aquele problema que todo mundo sabe, foi embora, se tornou um dos maiores nomes como agentes, como empresários do futebol mundial, tem a sua base na Inglaterra, foi ele que trouxe o William, ele que agenciou a vinda do Vitor Pereira, então é um empresário que sempre está ali, ele que quer colocar o Felipe Coutinho no Corinthians, então o Kia tem a sua base, é sócio do Juliano Bertolucci, o Kia agora ele quer comprar um clube no futebol brasileiro, ele quer transformar um clube brasileiro em uma SAF. E a gente sempre vê muitos torcedores falando em SAF. O Corinthians tem que virar uma SAF para poder sair desse buraco, sair dessas dívidas, sair desses problemas financeiros. Ninguém está falando aqui que esse time que o Kia quer comprar é o Corinthians. Ele quer comprar um time no futebol brasileiro, que pode ser de Série A ou até mesmo de Série B. Tá? Ele seria o dono mesmo, ele seria talvez algum empresário, né? Seria a pessoa que estaria à frente disso, um empresário que colocaria ali também o dinheiro, e o Kia gerenciando tudo, o Kia sendo o grande manager, né, nessa questão. Então, o Kia tem interesse em comprar um clube no futebol brasileiro. Qual será esse clube? Não foi revelado o nome, mas para muitos fica aí uma expectativa muito grande. Eu não acredito, evidentemente, que seja o Corinthians. Mas o Kia, a gente conhece. O Kia é capaz de tudo. O Kia tem dinheiro, o Kia é um cara que tem um fluxo e uma relação muito boa dentro do Corinthians, e aí sempre cria aquela expectativa. Mas ele não disse nomes, disse apenas que tem como desejo comprar um clube aqui no Brasil. Vamos esperar, quem sabe? Qual será esse time? Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha dessa possibilidade? Você gostaria que o Kia comprasse o Corinthians, por exemplo? E quais os jogadores que você traria aí para o timão? Deixa seu like, compartilhe aqui os vídeos e as lives e, claro, se inscreva aqui no canal. Valeu, tenham todos um excelente dia. Grande abraço. Tchau, tchau.